Vai ter? Ok. Amém. Glória a Deus. Amados, quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus em Efésios. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Nós iremos hoje concluir o capítulo 2. Então eu quero convidar você a abrir Efésios 2. Nós vamos ler do versículo 19 ao 22. Nós iremos concluir o tema que iniciamos na minha última pregação. Um só povo de um único Deus. Efésios 2, versículo 19. Vamos ler só o 19 por enquanto. Que diz assim: assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos. Diga assim: concidadão dos santos. Isso, vamos orar. Senhor Deus, neste momento, pedimos a Tua direção para a pregação da Tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco poderosamente. Que as promessas que são reveladas na Tua palavra venham estar firmadas em nosso coração, em nossa mente. Senhor Deus, ajuda-nos, por meio da Tua palavra, a caminharmos em santidade, a sermos um povo que leva o Teu nome, que honra o Teu nome. Essa é a nossa oração, Pai, que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor venha corrigir o que tem a ser corrigido em nossas vidas, para que nós possamos cada dia mais se parecer com Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amados, alguém aqui tem dupla cidadania? Alguém aqui na igreja? A nossa família do lado materno tem dupla cidadania. Nós temos cidadania italiana. Nós conseguimos recentemente, finalizou o processo. Foi um processo longo e custoso, mas como nós temos uma descendente italiana da família, nem sei qual ordem da família ela está, mas a cidadania italiana, você pode ser descendente bem antigo, que eles dão o direito. E a gente entrou nesse processo, foi um processo demorado, custoso, mas como dividiu em todo mundo, acabou que um ajudando o outro, deu certo. E o que é legal nessa questão da cidadania? É que o fato que eu posso ir hoje para a Itália e eu sou um cidadão italiano, eu tenho os mesmos direitos que um cidadão italiano. É muito legal essa questão de dupla cidadania. Na Bíblia, nós vemos o exemplo de Paulo. Paulo, ele tinha cidadania romana, ou seja, ele era judeu, mas ele tinha essa cidadania romana, ele tinha direitos que os romanos tinham. Até um certo momento, ele passa por uma situação que ele é preso, ele é chicoteado, e depois que eles descobrem que eles fizeram isso com um cidadão romano, eles ficam com medo, porque eles fizeram algo com um cidadão romano que eles não poderiam fazer. Então é muito interessante essa questão de dupla cidadania. Por que eu estou falando isso? Porque esse texto está revelando algo muito especial acerca de nós, os gentios. O versículo 19, ele resume muito bem tudo o que nós tratamos no último sermão. Vamos recapitular. O que o versículo 12 fala? Diz assim, que nós, os gentios, estávamos naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa era a realidade dos gentios, ou seja, daquele que não fazia parte do povo judeu, do povo da promessa. Isso significa que nós, os gentios, estávamos alheios às promessas de Deus. Os direitos que Israel possuía por ser o povo da aliança, nós, os gentios, não tínhamos. Os gentios eram estrangeiros, eram imigrantes. Isso significa que eram pessoas que,
por mais que vivessem no mesmo país, mas eles não possuíam os mesmos direitos. Essa era a realidade do gentio. Ele não possuía os mesmos direitos que o povo da promessa, o povo da aliança, Israel, possuía. No entanto, nós vimos também que Israel, a nação escolhida por Deus, nação que foi escolhida para ser luz sobre as nações, ela rejeitou o Messias. Olha que coisa terrível, os israelitas, eles não aceitaram o seu Redentor e sofreram as consequências disso. Certa vez Jesus, num embate com os fariseus, os principais sacerdotes, ele disse: nunca leste nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, ou a pedra principal. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que dê frutos. Vou repetir isso. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que dê frutos. E a pergunta que eu faço aqui: quem é esse povo que dará frutos ao Senhor? Você faz ideia quem é esse povo? Alguém aqui sabe qual que é? Nós. Diga assim: a igreja do Senhor. A igreja. O Senhor estabeleceu um povo dentre povos. O que é igreja? Quando nós falamos a igreja, muitas vezes nós vem a visão do templo. Mas a igreja vai além do templo. A igreja, a verdadeira igreja, são as pessoas espalhadas pelo mundo, as pessoas de tudo que é povo, de tudo que é raça, de tudo que é etnia, que crê única e exclusivamente no Senhor Jesus. Igreja é isso, igreja são as pessoas que creem no Senhor, a igreja são as pessoas que foram salvas, a igreja são as pessoas que estão numa caminhada de santidade. Isso é ser igreja. Meu pai sempre costuma falar que existe uma igreja dentro da igreja. O que ele quer dizer isso? Ele quer dizer mais ou menos o que Jesus fala na parábola do joio e do trigo. Quando nós vemos a igreja visível, a igreja que nós podemos ver, a realidade é que existe o joio e o trigo. Ou seja, existem pessoas que não são igreja, no meio da igreja. A questão é que nós não sabemos. E nós não temos o papel de julgar quem são essas pessoas. Deus o sabe. E no final dos tempos, quando Jesus voltar, será separado o joio do trigo. Mas por enquanto, o que nós fazemos? Pregamos o Evangelho. Pregamos o Evangelho. Para que pessoas se convertam, para que pessoas façam parte da igreja, para que pessoas possam confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. A igreja é o povo de Deus. A igreja é o novo Israel. É interessante porque Pedro, ele fala em sua carta, 1 Pedro 2, do 9 ao 10, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Diga assim: eu sou povo de Deus. Essa verdade tem que estar firmada em seu coração. Não somos mais imigrantes, não somos mais estrangeiros, mas somos concidadãos dos santos. Somos cidadãos do reino de Deus. Isso significa que nós fazemos parte da aliança do sangue de Jesus e desfrutamos dos direitos e promessas dessa aliança. Isso é maravilhoso. Nós sabemos que nós estamos debaixo de uma promessa, que o sangue de Jesus nos dá direito.
Sabe, o sangue de Jesus te dá o direito de ser chamado filho de Deus, filha de Deus. Muitas pessoas pensam que todos são filhos de Deus. Essa é uma das grandes mentiras propagadas no mundo, que todos são filhos de Deus. João 1,12 vai rebater essa mentira. Que a todos que receberam a Jesus e creram em seu nome, a este lhe foi dado o direito de ser chamado filho de Deus. O sangue de Jesus nos dá o direito de ter uma vida eterna, de viver eternamente com o Senhor. O sangue de Jesus nos dá o direito de recebermos o Espírito Santo, aquele que nos conduz a viver uma vida em santidade. E nós devemos nos apropriar das promessas e do direito que o Senhor nos deu por meio do sacrifício de Jesus. Amém? Nós somos o povo de Deus. Mas nesse texto que nós estaremos lendo, além de povo de Deus, Paulo enfatiza 3 coisas que são verdades maravilhosas acerca da igreja. E a primeira coisa, no final do versículo 19, ele diz assim: sois concidadão dos santos e membros da família de Deus. Diga, família de Deus. A igreja também é a família de Deus. Gente, ser família é algo maravilhoso. Quando falamos de família, nós pensamos em cuidado, pensamos em proteção. Família fala de identidade e pertencimento. Família fala sobre comunhão e comprometimento. Eu vim de uma família muito grande, uma família de 5 irmãos. E nem sempre eu e meus irmãos nos dávamos bem. Era muito comum ter atritos, brigas entre nós, os irmãos. Mas meu pai sempre falou: o sangue fala mais alto. O que isso significa? Que há um comprometimento um com o outro. Que por mais que nós tenhamos as nossas desavenças, mas o perdão, a reconciliação fala mais alta. Se alguém mexia com o irmão, todos iam em proteção daquele irmão. O sangue fala mais alto. Eu quero dizer uma coisa, que eu e você podemos não ter o mesmo DNA, mas corre em nossas veias espirituais o sangue de Jesus. Isso significa que nós somos feitos irmãos. Em Cristo fomos feitos família. Em Cristo nós somos um. Isso é poderoso. Saber que Deus, quando nós olhamos para o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu quando fiz seminário, eu lembro que teve uma matéria, teologia sistemática, uma parte dessa matéria estudava a Trindade. E eu saí daquela matéria sem entender nada. Porque a gente não consegue compreender o Deus triuno, como que 3 pessoas formam um único Deus. Mas uma coisa eu entendi, é que esse amor mútuo, essa relação de comunhão mútua, onde não há possibilidade de separação. Deus Pai não pode se separar do Deus Filho ele não vai trair o Deus Pai, Deus Espírito Santo não vai trair o Deus Filho. Não há essa possibilidade, há uma união perfeita, um vínculo de amor perfeito. Isso desce para nós, isso desce para a igreja. Por isso que a igreja, ela é chamada a testemunhar o amor de Cristo. A palavra de Deus fala que o mundo irá saber que nós somos discípulos de Cristo se nós amarmos uns aos outros. Sabe, o mundo irá conhecer o Senhor, sabendo que nós
amamos uns aos outros, que nós experimentamos desse amor que vem do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós precisamos tomar posse desse amor. Nós precisamos entender que nós somos uma família. Nós precisamos entender que há um compromisso de amor para com o nosso irmão, para com essa pessoa que está sentada ao seu lado. Existe um compromisso. Nós somos salvos pelo mesmo sangue. Nós temos o mesmo Espírito, Espírito Santo. Temos o mesmo Pai. Isso significa que somos herdeiros da mesma herança. E sabe o que é mais legal de tudo isso? É que lá na glória nós iremos morar juntos por toda a eternidade. Isso é poderoso. Nós iremos passar toda a eternidade juntos, vivendo uma vida plena de amor, de comunhão. E eu quero trazer uma breve reflexão aqui. Porque quando nós falamos de família, nós vivemos num contexto onde muitas pessoas não vêm de lares bem estruturados. Quando fala de família, muitas pessoas não pensam em comunhão, não pensam em amor, não pensam em comprometimento, porque vieram de lares destruídos. Muitas pessoas não tiveram a presença de um pai, não tiveram a presença da mãe. Talvez teve irmãos, mas o relacionamento entre irmãos é um relacionamento truncado, um relacionamento destruído, um relacionamento onde não há união, não há unidade. Isso é algo muito real nos tempos de hoje. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que na igreja nós encontramos pessoas que nos servem como exemplos de pai, pessoas que nos servem como exemplo de mãe, pessoas que nos servem como irmãos amorosos. Muitas pessoas têm crise acerca da paternidade ou da maternidade, porque têm medo de serem pais, serem mães, exatamente porque não teve um bom padrão. Eu quero dizer que na igreja, o Senhor nos abençoa de tal maneira que Ele nos concede pessoas que nos ajudam nessas questões, que nos ajudam a suprir essas questões que nós não tivemos na nossa família terrena. Sabe, a família de Deus, ela tem um vínculo poderoso, que é o sangue de Jesus. E eu chego a dizer que esse vínculo é muito mais forte que até mesmo a nossa família terrena. Quando nós vemos em países perseguidos, onde pessoas são abandonadas pela própria família, por causa da fé, por crerem em Jesus. No Paquistão isso acontece. Nós temos igrejas lá. Pessoas se convertem e são rejeitadas pela sua família, mas elas são acolhidas pela igreja de Cristo. O sangue de Jesus fala mais alto. Amém? Então a igreja é a família de Cristo. Mas a igreja também, de acordo com Paulo, lá no versículo 20, ele fala o seguinte, acompanha comigo a leitura: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Diga assim: a igreja é o edifício de Deus. Quando falamos sobre edificação, o que nós pensamos é uma construção. Eu quero que você pare agora e pense numa construção, numa obra arquitetônica que você achou muito bonita. Pare e pense numa obra arquitetônica bela. Eu me lembro quando eu fui para São Paulo, primeira vez, e eu vi aqueles prédios enormes, tem prédios muito antigos lá. Eu ficava admirado com aquilo, de ver como que aquelas estruturas tão grandes estavam de pé por tanto tempo. A verdade é que,
para uma construção, para um edifício permanecer em pé, ele precisa ter um bom fundamento. Um prédio ele pode ser muito bonito, um edifício pode ter uma beleza estética muito bonita, mas se não tiver um bom fundamento, quando vier as tempestades, quando vier o vento, aquele edifício irá ruir. E o que Paulo está falando aqui? Que nós somos o edifício do Senhor. Isso significa que a igreja, ela está fundamentada em uma única verdade. E sabe qual que é essa verdade? É o que o pastor Vinícius pregou recentemente. A declaração que Pedro faz, lá em Mateus 16:16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos dizer isso? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Gente, essa verdade é poderosa. É tão poderosa que Jesus fala a Pedro que quem revelou isso a ele não foi homem, mas sim o próprio Deus. Para um judeu daquele tempo declarar que uma pessoa, no caso Jesus, é o Cristo, ou seja, o Messias, é o Filho de Deus, de duas a uma. Ou essa pessoa se tornou completamente louca e estava declarando uma blasfêmia, ou essa pessoa teve uma revelação de Deus. E foi isso que aconteceu a Pedro, junto aos apóstolos. Eles tiveram uma revelação do próprio Deus, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Jesus declara a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, o que Jesus está dizendo não é que Pedro é essa pedra, não é Pedro que é a pedra que edifica a igreja, sim a sua declaração de fé. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa é a declaração que edifica a igreja, essa é a verdade que sustenta a igreja. E se essa verdade não for o centro de uma igreja, isso significa que essa igreja não é uma igreja verdadeira. Sabe, recentemente, eu vi um vídeo muito curioso, bem curioso, eu compartilhei com a liderança, aqui na escola de discípulos. Mas era um vídeo, eu acompanho um canal de filmes, que chama Canal Piuí, e um dos rapazes do canal, ele tem um canal à parte, o nome dele é Miguel, inclusive o nome do meu irmão, e ele tem algo que ele faz no canal dele, que é react, tem muito isso, o pessoal ficar reagindo às coisas, react está muito em moda. E ele estava, curiosamente, ele fez um vídeo reagindo a igrejas modernas. E eu achei muito curioso isso, porque eu fiquei curioso saber a visão do descrente em relação a essas igrejas mais modernas. Ele chamou um amigo e eles começaram a analisar. Então, as igrejas com muitas luzes, tinha igreja que, por ser igreja muita gente, tinha vários horários de culto, e na espera tinha lá as lanchonetes, eles davam só da limonada, tinha várias igrejas, Uma das igrejas eu sei que era em Maringá, porque o Vini assistiu o vídeo e falou, uma igreja aqui de Maringá. Mas estou mostrando essas igrejas, E eu fui vendo o comentário desses rapazes. E um rapaz, ele virou e falou assim, cara, será que não rola uma pegação aí, não? Os caras aí ficar com as meninas, porque isso é uma balada. Aí o cara, não, deve ter uma regra aqui, deve ter uma regra tipo de... Não pode ser assim. Eles devem falar assim, não, tem que agir de tal maneira, tudo. Aí o cara falou assim, deve ser interessante essas igrejas, porque são igrejas que também são um ambiente mais leve, uma igreja que não fala do pecado, são igrejas que aceitam todo mundo. Essa é a visão das pessoas, o descrente. Eu não conheço as igrejas, não estou aqui para... inclusive, eu nem sei o nome das igrejas, mas a visão do descrente em relação a essa igreja.
Tipo assim, pô, seria legal ir nessa igreja, porque eu vou lá, tenho um momento tranquilo e volto para minha casa. E a pergunta que eu faço é, se tirar todos esses elementos, se tirar tudo à luz, se tirar aquela banda tocando muito bem, se tirar todos esses elementos, o que permanece? Permanece essa verdade, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Será que quando as pessoas estão indo nas igrejas, elas estão encontrando essa verdade? Por que eu estou trazendo isso? Isso aqui não é para a gente menosprezar, não estou aqui para dizer que é errado essas coisas, ter esses elementos na igreja, não é isso. Mas é para a gente ter um pensamento crítico e entender que é muito fácil nós substituirmos a verdade do Senhor por elementos que são elementos do mundo. São coisas que são do mundo. E a gente traz para a igreja com a ideia de atrair as pessoas. Mas muitas vezes enchemos a igreja de pessoas que estão lá, que têm uma experiência emocional. Certo? Recentemente eu vi um cara falando, né, que ele foi no show do Coldplay. Coldplay é uma banda, eu acho que todos conhecem o Coldplay, né? Ele falou assim, eu estava no show do Coldplay e foi muito legal, porque parecia que eu estava num culto. Por quê? Porque os elementos que estão sendo usados são os mesmos elementos que essas bandas já usam. E a questão é, se tirar tudo isso, permanece a verdade? Será que as pessoas estão indo nesses ambientes, mas estão encontrando a Cristo? Será que Cristo está sendo pregado de maneira verdadeira? Ou as mensagens que têm tratado até citam Jesus, mas colocam ele como um tipo de guru, alguém que vai trazer um bem-estar para a sua vida, mas não leva as pessoas a um arrependimento, a um quebrantamento, não leva as pessoas a entender que se elas não se esvaziarem completamente de si mesmas e confessar a Cristo, elas estão completamente perdidas. Onde que a vida dessas pessoas está fundamentada? Será que elas estão fundamentadas num fundamento bom? Sabe quando nós descobrimos se o fundamento está bom? É quando vem as perseguições. E não precisa vir uma perseguição ferrenha, que nem no Paquistão, onde cristãos são perseguidos mesmo, pessoas são mortas por amor a Jesus. Não precisa disso. Aqui no Brasil nós passamos por um tipo de perseguição. A perseguição, no caso, de tentar calar a nossa voz e censurar certas verdades que cremos para se adequar às ideologias desse tempo. Muitas igrejas têm cedido a um evangelho liberal. Recentemente nós tivemos um pastor que foi grande referência para mim. Li livros dele, admiro muito a inteligência desse homem, mas ele cedeu a esse engano. Ed Renekiewicz. E por que eu estou citando o nome? Às vezes as pessoas falam, não é ético citar o nome. Mas eu, como pastor da igreja, eu devo alertar. Um homem que tinha um comprometimento com a palavra, mas para se adequar a um grupo progressista, começou a negar certas verdades da Escritura, ao ponto que ele mesmo declarou que nem tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus. Os mais velhos têm o Caio Fábio, né? O Ed Renekiewicz é o Caio Fábio da nossa geração, né? Mas por que eu estou mostrando isso, gente? Por que eu estou falando isso? Porque a igreja ela é um edifício
que tem que estar firmada num bom fundamento, nessa verdade. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e não importa o que aconteça, não importa se tenta nos calar, não importa o que vem acontecer, nós continuamos firmados nessa verdade. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 1:8 que se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja maldito. O que isso significa? Que não importa se essa pessoa tenha o título de apóstolo, bispo, evangelista, pastor, profeta, se a mensagem dessa pessoa não estiver alinhada com a palavra de Deus, nós devemos rejeitar, é maldição. Nós precisamos estar bem fundamentados na palavra de Deus. Se nós estivermos bem fundamentados, nós não seremos enganados, nós não seremos ludibriados. Sabe? A palavra de Deus, essa palavra, é a palavra que nos sustenta. É a verdade que sustenta a nossa fé, ao ponto que o inferno não pode prevalecer contra nós. Sabe, a pessoa que está firmada em Cristo, Satanás e seus demônios não têm poder sobre essa pessoa. Sabe, as tribulações do tempo presente não podem fazer sucumbir aquele que deposita única e exclusivamente a confiança em Cristo. E os prazeres deste mundo não pode seduzir aquele que encontra satisfação no Senhor. Nós somos esse edifício que está fundamentado nessa palavra. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É muito interessante porque a igreja descansa sobre esse acontecimento totalmente único de ser Cristo o seu centro. Cristo é o centro da igreja. Não é o pastor que é o centro da igreja. Não é as músicas, as luzes, tudo, não é isso que é o centro da igreja. O centro é Cristo. Cristo é a pedra principal. Mas foi por meio dos apóstolos e profetas, que na plenitude do Espírito Santo, e guiados por Ele, e fazendo suas obras em intimidade única com Cristo, que a palavra de Deus foi nos revelada de modo único. Por isso que nós somos uma igreja apostólica. Há uma coisa muito interessante, que talvez você não saiba, mas nós concordamos em ser uma igreja católica e apostólica, só não romana. Aí você fala, mas por que católica? Católica porque católico significa universal. Significa que a igreja, a mensagem que nós pregamos, ela atinge todas as pessoas, de todas as épocas, de todas as etnias, de toda a cultura. Nesse sentido, nós somos uma igreja católica, sim. Somos apostólicos, porque estamos debaixo do fundamento dos ensinos dos apóstolos, que foi revelado pelo próprio Deus. Só não somos uma igreja que estamos alinhada a Roma, ao Papa. Mas esse é assunto para outra hora. Mas continuando aqui, é sobre essa verdade que nós estamos firmados. Vamos dizer mais uma vez: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a verdade. Nós continuamos sendo identificados por essa verdade que foi revelada aos apóstolos. Eles foram os primeiros, foram as primeiras pedras dessa construção. E até hoje, pessoas têm sido edificadas, têm sido salvas. Até hoje, por 2000 anos, pessoas têm ainda recebido dessa revelação, que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém? Para terminar, verso 21 e 22. Diz assim: Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor. Diga, templo santo no Senhor. No qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Essa verdade, que é o nosso fundamento, é a verdade que nos santifica.
Jesus disse lá em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso nos mostra que somos parte de uma construção que tem um único propósito, que é ser santuário do Senhor. A igreja, ela é santuário do Senhor. Nós vimos que a igreja é família de Deus, a igreja, ela é uma edificação de Deus, e a igreja é o santuário de Deus. E é muito interessante, porque em Éfeso, eles adoravam a deusa Diana, e lá havia comerciantes, ourifes, que eles faziam miniaturas do templo da deusa Diana para vender para as pessoas, para vender para estrangeiros. É muito semelhante quando nós vamos em uma cidade turística e compramos chaveiros para dar de lembrancinha. Havia esse costume em Éfeso. E Paulo está fazendo um certo paralelo aqui com isso. O que ele está dizendo? Que vocês são essas miniaturas do santuário de Deus, são santuários e miniaturas do Senhor. Sabe, nós somos essa lembrança de Deus ao mundo. A igreja do Senhor está aqui para revelar Cristo, para propagar a mensagem do Senhor. Sabe, a caminhada de fé é uma caminhada de santificação. Nós estamos sendo edificados para ser o templo santo do Senhor. E essa verdade precisa estar no seu coração. Não há como viver uma vida de fé e uma vida mundana. Eu quero que você faça uma reflexão nesse momento. Feche os seus olhos. Seja sincero com você mesmo. No seu convívio com as pessoas que não creem no Senhor, você se parece mais com essas pessoas, ou você se parece mais com o santuário do Senhor? A sua vida faz alguma diferença no ambiente que você se encontra, ou você é igual a todo mundo? Pode abrir os seus olhos. Nós devemos sempre nos autoexaminar. A palavra de Deus fala isso, para nós examinarmos a nós mesmos. E a vida do cristão é esse autoexame o tempo todo. Será que eu estou me parecendo mais com Cristo? Se você estivesse parecendo mais com Cristo, as pessoas irão perceber. E você não precisa forçar a barra para isso. As pessoas percebem naturalmente. Você não precisa viver uma vida legalista, ser um crente chato, para as pessoas perceberem que há algo diferente na sua vida. Se você estiver realmente buscando a Deus, tendo um relacionamento real com o Senhor, a santidade de Deus estará sendo impressa na sua vida. Eu quero que você entenda uma coisa: não é nós que nos santificamos, e sim Deus que nos santifica. O nosso maior esforço, às vezes nós tentamos nos esforçar tanto em parar de fazer coisas para agradar a Deus, parar de fumar para agradar a Deus, parar de mentir para agradar a Deus, parar de ver pornografia para agradar a Deus. E certamente eu estou colocando coisas que são pecados que nós devemos parar mesmo. Se tem essa prática, deve ser parar. Mas por as pessoas quererem se esforçar tanto nisso e não se esforçar em buscar a Deus, é que as pessoas se frustram. O nosso maior esforço deve ser buscar a presença de Deus. Sabe, é na presença de Deus que nós nos humilhamos, que nós olhamos para nós e vemos que nós não somos nada. Nada. Sabe, se você não tem essa consciência de que você é pecador, tem algo de errado na sua vida.
Eu sou bem baixinho, se eu chegar perto do Lucas, eu vou olhar e falar, como eu sou baixinho, eu vou perceber que eu sou baixinho mesmo, porque o Lucas é muito alto. Se eu chegar perto de Deus, eu vou perceber que eu sou muito pecador, porque Ele é perfeitamente santo. Não tem como nós termos um relacionamento com Deus e a gente não perceber essa nossa pecaminosidade. Mas eu quero dizer uma coisa, o Senhor está construindo em sua vida um santuário. No antigo Israel, Deus estabeleceu o tabernáculo, onde lá Ele manifestava a sua presença. Em João 1,14 fala que o Verbo se fez carne. O Verbo se fez o tabernáculo, Ele se tabernacularizou, né? Essa palavra não existe, mas esse é o sentido original. Jesus se fez esse tabernáculo em nosso meio. E hoje, Deus habita na vida daqueles que creem no Senhor, que buscam a sua presença. Sabe, eu quero encerrar essa pregação dizendo que a igreja é o povo santo de Deus, separados para glorificar a Deus no mundo. A igreja é a família de Deus, onde há uma santa comunhão entre nós e Deus e nós com os nossos irmãos. A igreja é o edifício fundamentado na palavra da verdade que Cristo revelou aos seus apóstolos e por eles transferido a nós. E a igreja é o santuário de Deus, onde o Senhor habita e revela a sua glória. Amém? Você crê nisso? Quero que você feche seus olhos neste momento. Vamos nos colocar em pé. Olhe para dentro de si. Você deseja viver uma vida que glorifica o Senhor? Há um desejo dentro de você de viver uma vida em santidade. É tempo de arrependimento. A verdade é que a igreja brasileira tem se perdido a tantas e tantas coisas. Buscamos tantas e tantas coisas. E esquecemos que o Senhor é o único que nos satisfaz. A minha oração é que essa igreja venha crescer, mas não crescer de pessoas que apenas gostem do ambiente, gostem das pessoas, até gostem da palavra, mas que não há transformação de vida. É pessoas que encontram a Cristo, que recebam dessa revelação que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que reconheçam que são pecadoras e que se arrependam, que não vivam debaixo da culpa. Culpa não deve fazer parte da vida do cristão, porque o preço dessa culpa já foi pago por Jesus na cruz. Eu quero que você neste momento comece a falar com o Senhor. E comece a pedir a Ele para que Ele transforme a sua vida. Se você não tem tido um relacionamento com o Senhor, se você não tem buscado a Deus, se
você é uma pessoa que não tem lido a palavra de Deus, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de adoração, não tem um relacionamento com o Senhor, quero convidar você neste momento a se arrepender e fazer um compromisso com o Senhor, de mudar isso. Nós sozinhos não iremos conseguir. Isso só será possível com a ajuda do Espírito Santo e com a ajuda dos irmãos em Cristo. Comece a falar com Deus.